Vou fazer um vídeo numa tocada diferente, mais um bate-papo aqui, para explicar para vocês por que o preço das ações variam diariamente no seu home broker. Por que todo dia tem ação subindo, tem ação caindo? Por que será que isso acontece? Você já parou para pensar? Primeiramente, para entender por que as ações variam, você tem que entender um conceito lá da década de 70, que é o modelo de precificação de ativos que é chamado de CAPM, que é o Capital Asset Price Model, que basicamente esse modelo de precificação de ativos, ele te dá o retorno esperado de um ativo na bolsa de valores. Ele basicamente é composto pelo retorno da renda fixa mais o beta, que é o indicador de quão arriscado é esse ativo, vezes o retorno do mercado referência que você está analisando, por exemplo, o mercado de ações seria o Ibovespa, menos o retorno da renda fixa. Ou seja, basicamente, o CAPM ele vai te dizer o quanto a mais de retorno frente à renda fixa você quer ganhar para investir no ativo A ou B. O beta de cada ativo é diferente, porque cada ativo tem o seu risco específico. Ou seja, o beta ele vai te dar o quão a ação que você escolheu varia em relação ao mercado de referência, ou seja, o Ibovespa. Ações com beta maior do que 1 significa que quando o mercado sobe, a sua ação vai subir mais que o mercado. E quando o mercado cai, essa ação também cai mais que o mercado. Ações com beta menor do que 1 significa que quando o mercado sobe, ela sobe menos que o mercado, e quando cai, cai menos que o mercado. Ou seja, ações com beta maior do que 1 são, em tese, ações mais arriscadas que o mercado. Quando a ação tem um beta menor do que 1, ela é menos arriscada que o mercado. E quando a ação tem exatamente o beta igual a 1, significa que ela tem o mesmo risco que o mercado de referência como o Ibovespa aqui no Brasil. Então, você entendendo o que é um modelo de precificação de ativos, você vai entender que o CAPM vai te dar a taxa de retorno que os investidores requerem para investir em cada ativo. Cada empresa ela tem a geração de caixa que é obtida através do lucro, certo? Como se avalia o quanto vale uma empresa? Basicamente, o modelo de precificação de uma empresa nada mais é que você pegar o fluxo de caixa desse ano, mais do ano que vem, e dos próximos anos, e esse caixa que é oriundo do lucro trazido a valor presente por uma taxa de desconto, que essa taxa é o retorno que você espera, que você pode calcular pelo CAPM que eu já expliquei. Então pega todos esses fluxos. Uma empresa ela vai gerar 1 milhão no ano 1, 1 milhão e 200 no ano 2, 1 milhão e 400 no ano 3, 1 milhão e 500 no ano 4, 1 milhão e 500 no ano 5. Como R$1 hoje vale muito mais do que R$1 daqui a 5 anos, você tem que pegar aquele fluxo de caixa do 5º ano e trazer a valor presente por uma taxa de retorno que você deseja para investir naquela empresa. Por que o CAPM tem a renda fixa como referência? Lembra? A renda fixa mais o beta vezes o quanto a mais você quer em relação à renda fixa. Então, se a renda fixa está te pagando, por exemplo, uma taxa de título público, Tesouro IPCA+. Por exemplo, você entra lá no site do Tesouro Direto, hoje está pagando o IPCA, que é a variação do IPCA, mais 5% pré-fixado. Então, se um título público de longo prazo está te pagando 5% de taxa real, mais a variação da inflação, então você vai, no mínimo, para investir numa ação, querer ganhar ali o seu 5% real, acima da inflação, que o título público paga, mais um prêmio para você estar assumindo aquele risco de investir naquela ação. Então, se o mercado está te precificando que a renda fixa está te pagando 5% sem nenhum risco, então para investir você vai querer ganhar no mínimo uns 12%, 13%, ou seja, 5% que a renda fixa paga, mais um prêmio de 6% ou 7%. Então a tua taxa de desconto desses fluxos vai ser ali por volta de 10%, 11%, 12%, para trazer aqueles fluxos futuros a valor presente. Então, esses fluxos futuros trazidos ao valor presente vai dar exatamente o valor da empresa. Esse valor da empresa dividido pelo número de ações em circulação vai dar exatamente o valor da ação.
E por que que a ação varia todo dia? Simplesmente porque ninguém sabe qual vai ser o lucro dos próximos anos. Então o mercado ele tenta projetar qual vai ser a geração de caixa dos próximos anos. Então quando essa projeção muda, o preço da ação muda. Por definição, somente variam em função da expectativa futura da geração de caixa, que é o lucro, e pela taxa de desconto. A expectativa do lucro é em função do que os analistas acham que aquela empresa vai gerar. E a taxa de desconto é feita pelo CEPM, pela maioria dos analistas, para eles terem uma taxa de retorno mínima acima da renda fixa. Então, você entendendo isso, você sabe que o mercado no curto prazo é totalmente aleatório, porque tem vários investidores com objetivos temporais totalmente diferentes. Tem pessoas que entram no mercado para fazer um trade de curto prazo, para pegar aquele momento que a empresa caiu e quer vender no curto prazo. Tem pessoas que estão lá investindo para o médio prazo e tem outras pessoas que estão investindo para o longuíssimo prazo. Então você concorda que essa taxa de desconto desses fluxos de caixa para cada investidor pode ser diferente? Então por isso que as ações variam diariamente, porque essa taxa varia de investidor para investidor. E essa taxa pode aumentar ou diminuir, essa taxa de retorno requerida que você divide esses fluxos, porque você pode estar mais avessa ao risco por uma questão geopolítica no mundo, ou porque a Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, tende a não baixar conforme o mercado estava esperando, porque a inflação está um pouco mais forte do que o mercado esperava no início do ano, e por diversos fatores. Então, basicamente, são esses dois fatores que influenciam a variação de preço, que é, novamente falando, é a expectativa de lucro futuro e a taxa de desconto, que é o retorno que os investidores exigem para investir nos ativos. Então, você sabendo disso, então você tem que se focar no que você consegue analisar. A taxa de retorno, como o mercado todo está precificando os ativos, ela já está intrínseca no ativo no momento que você vai comprar. A expectativa de lucro futuro também está precificada no momento que você vai comprar o ativo. Então você não adianta ficar fazendo conta, porque na verdade todos os agentes do mercado estão comprando e vendendo aquele ativo para chegar naquele preço de tela. Então o que você pode fazer é escolher uma empresa em função do quanto de risco você quer tomar. Você quer investir numa empresa mais alavancada ou menos alavancada, ou seja, com mais dívidas ou menos dívidas. E assim você vai estudar aquela empresa, vai verificar qual é a geração de caixa dela ao longo dos anos, se ela é uma empresa que tem lucros resilientes, se ela vem crescendo receita nos últimos anos, se ela vem ganhando mercado. Você vai fazer uma análise fundamentalista. Eu tenho até vídeos aqui no canal que explica como analisar um balanço, uma DRE, um demonstrativo de fluxo de caixa e alguns indicadores que você consegue obter desses dados financeiros da empresa para daí sim tomar a sua decisão de investimento com um pouco mais de tranquilidade. E dessa forma você tira essa questão de variação de preços da sua tomada de decisão e se foca nos resultados. Então você sempre vai analisando os resultados a cada trimestre da empresa e assim avaliando se a empresa ainda é um bom negócio ou não. Basicamente esse era o tema desse vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Se vocês realmente gostaram, dá um like, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!